Boa tarde, pessoal. Sou a Erika da 921, Informática Vespertino, e fomos orientados a produzir uma atividade de fim de ano pelo professor Maurício de Introdução à Programação. Essa atividade consiste em um projeto na linguagem C ou Python que traga um assunto escolar no qual tivemos dificuldade nos anos anteriores. Meu tema escolhido foi gêneros literários. O porquê de eu ter escolhido esse tema? Bom, devido à pandemia, os alunos acabaram criando um déficit de assunto e uma grande lacuna. Essa lacuna precisa ser preenchida. Creio que muitos alunos ainda não saibam diferenciar, criar ou até mesmo interpretar textos com base nos gêneros literários. Então, esse código tem essa finalidade. Bom, eu vou começar explicando a estrutura do programa e em seguida a gente vai testá-lo. Bom, como vocês podem ver, aqui a gente inicia com uma string. Uma string é nada mais do que uma cadeia de caracteres. Essa cadeia de caracteres ela está armazenando 100. Esse vetor tem uma capacidade de 100. E aqui a gente tem o bloco do gabarito. Bom, o bloco do gabarito é para o exercício de fixação. O exercício de fixação é uma função. Essa função foi criada com a finalidade de printar para o usuário as questões e ler as respostas. E a partir da leitura dessas respostas, ele vai poder fazer uma comparação entre os acertos e erros que ele teve, o usuário no caso. Bom, aí aqui a gente tem o código com as cores, hashtag define, aí você coloca a cor e o código de cada uma. Aqui a gente tem a primeira função, que é, digamos que uma introdução. O aluno aqui ele vai imputar o nome dele, ele vai digitar, e a gente vai fazer a leitura usando fgets. Fgets é próprio para a leitura de string. Ela vai ler o nome aluno, capacidade de 100 do vetor e stdin. A partir daqui a gente tem uma matriz unidimensional de uma linha, ou seja, uma matriz que lê dados homogêneos. Esses dados homogêneos são do mesmo tipo, ou seja, eles são do mesmo tipo. Bom, aí aqui vai printar tudo bonitinho, olá, vai colocar o nome do usuário, que foi lido pelo fgets, como falado anteriormente. Aí depois de printar tudo, depois dessa breve introdução, a gente tem a chamada de outra função dentro do escopo da primeira, que é essa aqui, a função escolha. Ela foi chamada na primeira para poder imputar o menu, poder mostrar o menu para o usuário. Esse menu, ele tem aqui o seu void. Aí aqui a gente tem os printfs com cada número respectivo a uma função. Bom, a partir disso, a gente vai agora para a estrutura do switch case que está dentro dessa função. A estrutura do switch case consiste num comando. Quando o comando é verdadeiro, ele é executado. Bom, como vocês podem ver, aqui a gente tem os comandos switch case, caso 1, aí função narrativa. Caso o usuário digite 1, essa função narrativa ela é chamada. Aí caso o usuário digite 2, essa função lírica é chamada. E por assim sucessivamente. Bom, explicando melhor o que é o switch case, a gente pode dizer que essa estrutura de condição basicamente vai executando conforme uma comparação de valores. Na primeira linha, a gente define a variável a ser comparada, aí o case vai funcionar para comparar. Aí a gente tem um break. Cada break vai ele vai quebrar o fluxo. Caso o usuário escolhe 1, ele já vai direto para a função narrativa, que é essa que está dentro do escopo do primeiro caso. E assim sucessivamente com os outros casos. Aqui a gente tem o nosso menu, outra função, só que esse segundo menu, ele não faz uso do switch case e sim de ifs. Os ifs são estruturas condicionais que vão executar, digamos, com a afirmação. Caso a resposta esteja correta, se for verdadeiro, ok. Aí, se não, a gente usa o else, que não foi o caso aqui nessa função. Bom, se o usuário digitar 1, vai chamar a função narrativa. Se o usuário digita 2, vai chamar a função lírica. O porquê de eu ter dois menus? Esse menu ele é usado exclusivamente para outras 3 funções, que são os gêneros. Cada gênero possui uma função
E nessa função, dentro do escopo, esse menu é chamado para que o usuário possa fazer outra escolha. Caso assim seja do desejo dele, ou se ele quiser, ele pode encerrar o programa ou ir direto para o exercício. Vai depender. Bom, aqui a gente tem outra função, que é o voltar. Dentro desse voltar, a gente já chamou o menu. Esse menu é o sem switch case. Caso o usuário digite um número que não esteja na estrutura, que não vai levá-lo a nenhum resultado, esse voltar vai printar sem resultado, aí o voltar vai trazer o menu de volta, para ele ter uma segunda chance ou terceira, caso ele digite um número que ainda não esteja dentro do padrão que está a função. Aí aqui a gente tem outra função. Como eu falei, o meu código está trabalhado em funções. Dentro dessa função, é a partir daqui que começa as explicações. Função narrativa. Aqui a gente também usa System Clear. System Clear, ele é basicamente para limpar a tela do console. Tipo, vai aparecer para o usuário a partir de agora só sobre o gênero narrativo. Tudo que veio antes vai ser apagado, foi apagado. Aí vai aparecer tudo bonitinho, toda a explicação. E aqui a gente tem agora o que o usuário vai escolher depois de ler sobre esse gênero. Bom, se ele digitar 1, ele vai para o exercício. Se ele digitar 2, ele traz o menuzinho de volta, como eu já falei anteriormente. Se ele digitar 3, ele vai para a finalização. Essa finalização do programa, ela vai ser explicada lá embaixo, porque ela é a última função dentro do código. Bom, aí se o usuário digitar 1, vai chamar o exercício de fixação. Se ele digitar 2 é o menu, 3 é o exercício de finalização. Exercício não, a função finalização. O exercício é o 1. Aí a função lírica é a mesma lógica, é a mesma coisa. Caso ele digite 1, vai para o exercício e assim sucessivamente. Aí a função dramática é a mesma coisa, lembrando que todas têm o System Clear, que é para limpar o console e deixar mais agradável para o usuário e de fácil compreensão. Bom, depois é a mesma coisa com a função dramática, com o gênero dramático. If, se escolher um, vai para o exercício. A if, se escolher o outro, vai para funções. Bom, aí aqui a gente tem nossa função exercício de fixação. Esse exercício de fixação contém 5 questões. A gente tem o System Clear, vai limpar e vai deixar agora só as questões. Nas questões, a gente vai começar a fazer uso do gabarito e do RESP que foi definido lá em cima, lá no início do código. Bom, a gente tem a questão e a gente tem o nosso scanf, que vai ler a nossa variável i e vai a nossa variável inteira, id inteiro, e a nossa variável resp na posição 1. Lembrando que um vetor inicia com 0 na posição 1. Então, se o nosso resp na posição 1 for igual ao nosso gabarito na posição 1, a resposta é certa. Se o nosso resp na posição 0 for diferente do gabarito na posição 0, a resposta está errada. E lembrando que aqui a gente faz uso de ifs também. Ifs é a estrutura condicional ou de afirmação, como muitos preferem. Bom, a segunda questão é a mesma lógica. Resp na posição 2 for igual a resp igual a gabarito na posição 2, a resposta está correta. Se não, está errada, se for diferente. Terceira questão, mesma coisa. Gabarito posição 3, resp posição 3. Quarta, quinta questão também é a mesma coisa. Bom, então, agora a gente tem o nosso gabarito. O nosso gabarito funciona da seguinte forma. A gente criou ele dentro de um for, que é um laço de repetição, conhecido por muitos como para. Aqui a gente tem o nosso inteiro, a gente declarou ele aqui mesmo, aqui dentro, i é igual a 0, i é menor ou igual a 4. Lembrando que 4 é porque a gente tem 5 questões. E um vetor começa do 0. 0 é a primeira posição, i mais, que é i mais i. E o printf vai ser o seu palpite, porcentagem i.
palpite correto, porcentagem i. Esses porcentagens i são do inteiro, int, resp na posição i e gabarito na posição i. Aqui vai ser a sua resposta e aqui vai ser o gabarito, que está definido lá em cima, com cada posição. E aqui a gente chama a nossa função finalização. Lembrando que essa função finalização ela foi chamada em todas as outras funções. Não todas as outras, nas funções dos gêneros, na lírica, dramática e narrativa. Bom, aí aqui a gente tem a nossa última função, que é essa finalização. Como vocês podem ver, ela foi chamada no nosso exercício e no resto, como eu falei. Olha aqui. Bom, então a gente definiu ela aqui como inteira, finale. A gente colocou o printf, a gente leu como scanf, e aqui a gente tem outra estrutura de switch, switch case. Menu, caso ele escolher um, vai para o menu. Aí, se escolher o menu, é a segunda chance dele. Tipo, se ele quiser finalizar o programa e se arrepender, ele ainda pode escolher o menu. Se ele só quiser finalizar mesmo, ele vai lá e vai apertar o 2 e o programa vai printar essa imagem bem bonitinha, em vermelho. Lembram do define? Hashtag define? Bom, olha aqui. E também nas questões. Nas certas respostas, elas eram inputadas em... Elas eram inputadas em vermelho para as erradas e as corretas em verde. E caso ele não escolha o 1, caso ele não digite 1, a gente vai para o default. O default vai encerrar tudo, vai ser o printf e é isso. Bom, aí agora a gente vai testar. Ops. É novo por aqui, então digite seu nome, como eu disse lá em cima. Aí aqui ele vai printar a pequena introdução, como eu falei. Aí digite qualquer número para começar, vamos de 0. Aí menu. Esse é o menu com switch case. Lembrem que ele tem um exercício de fixação aqui. Função narrativa, vamos com ela. Vamos passo por passo. Aqui a gente tem tudo, todo o assunto. A gente tem um exemplo de texto. E aqui a gente tem o nosso menu sem o switch case. Lembrando que ele agora só nos mostra as funções. Ó, narrativo, lírico e dramático. Aí agora a gente quer ir pro lírico. Ó, os hashtag define com as cores deixam bem agradável ao olhar do usuário. Bom, aqui a gente tem o assunto, como no outro, gênero lírico, os subgêneros, o exemplo do texto. E agora a gente vai para o menu de novo, que é para ver o dramático, certo? 3. Bom, assunto, exemplo, o Romeu e Julieta, clássico, cena 1, é um dos melhores ensaios de William Shakespeare. Bom, como eu falei enquanto estava explicando o código, a gente pode finalizar o programa agora. A gente também pode seguir para o exercício, vai variar da escolha do usuário. O que ele quiser, ele vai, mas a gente vai voltar... Não, a gente já está no dramático, então agora a gente vai para o exercício. 1, digita 1. Ok, ó, clear, o system clear limpa todo o console e deixa bem agradável, porque não fica compilado aquele monte de letras e fica melhor. Então, vamos digitar a resposta, usuário, certa resposta em verde, como eu falei. Vamos uma errada, para ver se vem em vermelhinho. Ok, e também printa a resposta correta, que é a primeira, que é a 1. Então, agora vamos certa, aí vamos uma errada. Aí vamos uma certa agora, né? Certo, aqui a gente tem o nosso gabarito, como eu falei, o nosso palpite, o palpite correto. Então agora o usuário ele ainda pode voltar ao menu, caso ele não tenha compreendido o programa, ou ele pode finalizar. Bom, vamos finalizar, vamos digitar 2. E agora vamos testar o programa com o nome composto. Eu acabei colocando só o meu primeiro nome, mas como a gente está usando uma string com fgets, ele vai ler... Ok, ó, rodou perfeitamente. Então a gente pode ir direto para o
Exercício 4. Ok, aí vai. 4, 1, 3. A gente pode finalizar perfeitamente. Tipo, é isso. Eu espero poder ter ajudado. E o objetivo desse código é ajudar o aluno que sinta dificuldade nesse assunto. Um dos obstáculos para fazer esse programa foi o uso das estruturas. Bom, como podem ver, eu trabalhei muito funções. Foi uma maneira mais fácil que eu encontrei e que funcionou perfeitamente. E é isso. Tchau. Tchauzinho.